Olá, quimicanos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje a gente vai ter uma aulinha sobre soluções. Professor Ricardo Eletron. Primeiramente, galera, dispersões, tá? Essas dispersões, tá, seria o nome mais exato para as soluções. Isso é uma categoria aqui, tá? Então você entende que toda matéria que rodeia a gente, ela é constituída de misturas de substâncias, certo? Beleza. Só que nessas dispersões aqui, tá, que são partículas, são formadas por substâncias, são as dispersões, tá? Tem as moléculas, tudo direitinho. Nessas dispersões aqui, nós temos dois outros camaradas, que são quem? São os dispersantes, né? Dispersante e disperso, tá? Dispersante e disperso. Esse dispersante aqui, ele também pode ser chamado de dispergente, tá? Dispergente, ok? Dispersante ou dispergente. Falando aqui de um modo bem didático mesmo, o dispersante ele sempre vai estar em maior quantidade, tá? Então, ó, vou botar aqui maior quantidade, aqui, ó, QTD. E o disperso em menor quantidade. Estou sendo extremamente didático, tá? Beleza. Então, dessas classificações aqui de dispersões, dispersante ou dispergente e disperso, nós conseguimos criar, né? Nós conseguimos aí falar sobre outras características, tá? Então, classificando as dispersões. Dentro das dispersões, nós temos a suspensão, nós temos as soluções e nós temos os coloides, tá? Se eu não me engano, o colóide já perdeu o acento, tá? De acordo com a nova ortografia, beleza? Então, ó, nós temos as suspensões, soluções e os coloides, tá? Beleza. Aí eu vou dar 3 exemplos para vocês. Primeiro, uma nuvem que está, sei lá, num determinado ponto da atmosfera. É o quê? É uma suspensão, uma solução ou um coloide? Bem, certamente é uma suspensão. Vocês já vão entender o porquê. Uma mistura de água e sal é o quê? É uma suspensão, solução, um coloide. É uma solução. Um pouco de maionese é o que? Uma suspensão, uma solução ou um coloide? É um coloide. Como que você conseguiu definir tudo isso, Ricardo? Vocês já vão ver. O principal motivo de já saber definir qual a característica dos três aqui, primeiramente, é do tamanho das moléculas. Então, olha só. Falando das nuvens, por exemplo. As nuvens, né? Como é feito a nuvem, né? São gotículas de água, né? Ou cristais também de gelo, isso pode variar, tá? Mas em geral, né, cientificamente, né, uma medida experimental, nós temos que a gente tem uma faixa, né, de 100 nanômetros e 100 micrômetros, tá? 100 micrômetros, beleza? Isso aqui é a variação aqui dessas gotículas de água, tá? Entre 100 nanômetros e 100 micrômetros, tá? Lembrando, o que é isso aqui, gente? É você pegar 100
vezes o nanômetro, né? Nanômetro, lembra? Lá de sistemas de unidades. Lembra daquele também? Mili, micro, nano, pico? Olha só. Mili, micro, nano, pico. O mili, micro, nano, pico, todo mundo quer. É a 10, né? Base 10 elevado a expoentes negativos. Tá certo? E esse mili, mili, nano, pico é o que? É o 3, certo? 6, 9 e 12. Nesse mili, micro, nano, pico. Né? Olha só o nano, por exemplo. O nano é 10 a menos 9. Então é 100 vezes 10 a menos 9. Muito pequeno, né? E esse aqui, ó, 100 micrômetros. Olha lá, o micrômetro. Está aqui, ó. 10 a menos 6. Então, essas que são os tamanhos, né, das gotículas de água. Beleza? Então, voltando. Nessa situação aqui da nuvem, olha só. Essa situação aqui da nuvem, nós temos que a água, nesse caso, é o disperso e o ar é o dispersante. Então, ó, o ar é o dispersante e a água é o disperso. Por quê? Porque a nuvem, né, didaticamente é feito de água. E essa formação de água, né, está em menor quantidade, certo? Olha lá, está em menor quantidade. E o ar, que está em maior quantidade, é o dispersante, né? Ou o dispergente, tá? Então, ó, já falamos da nuvem. Qual foi o outro exemplo? É a mistura do sal e a água, né? Quem é o disperso e quem é o dispersante? Pois bem, o disperso aqui é o sal e o dispersante ou dispergente é a água. Mas por que é tratado como solução? Porque lembra, pessoal, isso aqui é uma mistura aqui, homogênea ou heterogênea? É uma mistura homogênea, certo? E aí, nós temos uma nova classificação, que esse sal aqui, além de ser chamado de disperso, nas soluções a gente não chama ele de disperso, tá? A gente chama ele de soluto, tá ok? A gente chama ele de soluto. Quando você adentra a química analítica, a gente nem fica falando muito soluto. Tem uns que gostam de falar bastante soluto. Mas quando se trata mesmo de soluções, né, de determinações de concentrações e tudo mais, a gente chama muito de analito, né? Analito é uma porção aí que realmente está em análise, por isso que está analito, né? Um eletrônico em análise, tá? Mas a gente trata aí como soluto, tá bom? A gente vai tratar como soluto. E por que esse caso aqui é uma solução? Lembra do tamanho das partículas. As nuvens, por mais que sejam pequenas, mas um aglomerado a gente consegue ver, tá? Então isso aqui a gente consegue ver a olho nu. Nesse caso aqui da solução, ó, do sal e água, por exemplo, a gente não consegue ver, tá? Nem mesmo com a ajuda de microscópio. Então, assim, realmente não é possível distinguir o disperso e o dispersante, tá? Nós temos aqui o caso das soluções, nós dizemos aqui porque isso aqui é realmente um sistema conhecido. Mas se você pegar uma solução e você não sabe o que é, então você não tem como determinar quem é o disperso e quem é o dispersante. Não é verdade? Então, nesse caso aqui, a solução, né? São soluções por quê? Porque mesmo quando você misturar o sal na água, você não consegue identificar quem é o disperso e quem é o dispersante, tá? Nesse caso você não consegue não consegue diferenciar o que teria dentro. Você pode também simplesmente botar açúcar na água e falar, é sal, né? Então, para não correr esse risco, a gente fala que realmente é solução, tá? Nesse caso que a gente conhece o sistema, o sal é o disperso, a água é o dispersante, né? Dispersante, tá? Dispersante, tá ok? Uma outra coisa, gente. O colóide, né? O colóides aqui, nós falamos da maionese. Maionese. A maionese, ela é
ela é um coloide, por quê? Olha só, gente, nas dispersões, né, por exemplo, com a maionese, nós temos que, a olho nu, né, eles parecem soluções, mas se a gente observar no microscópio, a gente consegue distinguir as fases, né, que, por exemplo, constitui a maionese. Então, nesse tipo aqui de dispersão, tá, a gente chama de dispersão coloidal, tá? Dispersão coloidal. Nessa dispersão coloidal aqui, tá, ou simplesmente coloide, tem as partículas, né? E nessas partículas, eles apresentam um tamanho suficiente para espalhar a luz, tá? Esse fenômeno é chamado de fenômeno Tyndall. Ricardo, o que é isso? Olha só. Você fazer uma experiência, vamos supor que você faça uma experiência, tá? Você tem dois beckers, tá? Um você colocou uma água e um sal aqui numa solução de água e sal, e o outro você colocou aqui maionese, tá? Maionese. Vamos supor que você vá incidir luz nesses dois daqui, tá? Nesses dois daqui. O que acontece quando você incidir a luz no beck que contém o sal e a água? Que eu vou botar de solução, tá? Solução. E aqui eu vou botar coloide, tá bom? Quando você aponta nessa luz aqui, incide uma luz para o beck que contém a solução, a luz, tá? Esse feixe de luz aqui, ela vai passar pelo becker, né? Pode ter aí questões de pode voltar, né? Pode se refratar, né? Até mesmo por conta do material do becker, mas ela vai passar, tá ok? Quanto aos físicos, gente, desculpe aos físicos, tá? Não vou tratar de leis de refração e reflexão aqui agora, tá? O importante é entender que quando a gente incide luz aqui num recipiente que contém solução de sal e água, a luz vai passar. Mas o que acontece quando a gente incide a mesma luz, né, no recipiente que contém o coloide? Bem, ele não vai passar pelo recipiente, não vai passar, ele vai voltar, tá? Vamos aqui dizer que ele vai voltar, vai ser uma reflexão total, beleza? O que seria a reflexão total aqui? Quando ele chegar aqui, ele vai voltar na mesma posição que ele estava antes, né? Que ele estava indo, ele vai ser o mesmo ângulo que vai estar voltando. Ou seja, se encostou aqui, ó, vai estar formando um ângulo de 90 graus. Então, é quando, nesse caso aqui, a reflexão, né? Reflexão vai ser maior ou igual que 90 graus, beleza? Só didático mesmo, tá, gente? Só quero dizer que ele não vai ultrapassar aqui o recipiente. Por que isso? Porque nas moléculas aqui do coloide, né? Por exemplo, da maionese, nós temos que o tamanho deles é muito maior. E eles conseguem fazer um bloqueio muito grande com a luz. Eles conseguem desviar a luz, né? Nesse que a gente fala que ele espalha a luz. Por isso que o efeito é o efeito Tyndall, tá ok? Diferente das soluções que ultrapassa, você consegue ver a luz ultrapassando, né, do outro lado. O coloide não, você incide a luz e ele volta, tá? Pode ter algum desvio, sim, claro. Nem sempre pode voltar com o mesmo ângulo que foi incidido, mas quero dizer que ele não vai ultrapassar, tá? Como acontece aqui no caso das soluções. Nós temos então as características, né? Vamos dizer aqui as características, tá? Vamos dizer as características das dispersões, né? Ó, as características das dispersões, beleza? Dentro dessas características das dispersões, olha só, quais são os tipos de dispersões mesmo? São as suspensões, né? Suspensão, coloide, e solução, beleza?
Ok. Quais são as diferenças entre eles? Primeiramente, tamanho das partículas, né? Então, tamanho, vou botar abreviadamente aqui, ó, partículas, tá? Primeira coisa, tamanho das partículas. Experimentalmente, nós dizemos que nas suspensões eles são maiores que 1.000 nanômetros, tá? Nas suspensões. Nos colóides, ele está numa faixa de 1 nanômetro, né, a 1.000 nanômetros. E nas soluções são menores, tá, que 1 nanômetro. Beleza? Ok, né? Então tem diferenças aqui, ó, de 1.000 nanômetros na faixa de 1 a 1.000 nanômetros e menores que 1.000 nanômetros, tá? Que são maiores que 1.000 nanômetros, menores de que 1 nanômetro, tá? Beleza, então, tranquilo até aí. Então, ó, esses são os tamanhos das partículas. Mas, quais outras características a gente pode falar? As características macroscópicas, porque aqui nos tamanhos das partículas, né, aqui a gente falou de microscopicamente. Então, vou botar aqui microscopicamente, tá? Micros, tá bom? Microscopicamente. Mas, quais características são vistas aí, ó? São identificados macroscopicamente, né? Suas características macroscopicamente são o quê? Nas minhas suspensões, né, a gente consegue ver a olho nu. Então, a olho nu a gente consegue ver, né, claramente a partir, né, das aglomerações aí das partículas que constituem, né, as suspensões, né? E aí a gente pode aí dizer que eles podem ser separados por filtração, centrifugação, né? Por questões da densidade, enfim, tudo isso, tá? Então, aqui ó, o exemplo aí, vou botar aqui novamente, da nuvem, tá? Então a gente consegue sim ver a olho nu. Mas nos colóides a gente não consegue ver a olho nu quem são os participantes, né? Quem faz parte da sua constituição, tá? A gente consegue sim ver a olho nu o camarada, sei lá, a maionese. Então aqui a maionese, ó, maionese, a gente consegue ver, ó, a maionese. Mas dentro da maionese a gente não sabe quem que está lá dentro, né? Quem são as moléculas ou íons, né? Que está presente nesse camarada ali, tá? E nesse caso aqui a gente não consegue simplesmente filtrar, né? Fazer uma filtração simples ou separar por alguma técnica simples. Não. Aqui realmente tem que exigir uma técnica, exige uma técnica de ultrafiltração ou ultracentrifugação, tá? Porque aqui já é uma questão diferenciada, né? A maionese, como é pastosa, né? Então não tem como simplesmente colocar ele numa filtração, que não vai passar nunca, né? Ah, e nas soluções, olha só, é impossível, né, enxergar as partículas, né? Mesmo utilizando o microscópio. Então, a partícula, né, ou dos íons, né? As partículas são moléculas ou íons, né? Que são formados aí as nossas soluções. Então, mesmo com o microscópio, a gente não consegue ver, tá? E são misturas homogêneas. Então, ó, homogêneas, tá? Aqui são a água e o sal. Beleza? Água e o sal. Tá tranquilo? Beleza, tranquilo até aí. Bem, vamos nos aprofundar um pouquinho sobre os tipos de colóides, tá? Quais são os tipos de colóides? Olha só, colóides. Tipos de colóides. Para você entender um pouquinho mais sobre os colóides, tá? É importante você já saber diferenciar, por exemplo, quais são os tipos de estágios físicos que compõem esse tipo de colóide. Porque para ser um colóide, eles têm formações, tá? Que envolvem
tipos de formatos aí diferentes que constituem o nosso material. Então, por exemplo, para desfazer essa bagunça aí, o aerosol, por exemplo. O aerosol não. O nevoeiro. Vou botar aqui o nevoeiro. O nevoeiro, ele é o quê? Ele é uma mistura aí de gás, tá? E líquido. Tá certo? Então, no nevoeiro, ele é uma mistura de gás e líquido. Lembrando, o gás vai ser um meio dispersante e o líquido vai ser a fase dispersa, né? Vai ser o disperso, tá certo? Outra coisa, fumaça. A fumaça vai ser o quê? Vai ser uma mistura de gás e sólido, não é isso? Quando você vê a fumaça, porque o que é um gás, né, sendo formado e sólido, né? São pequenos sólidos, são, né, quando a gente queima, são liberados sólidos aí, né? Porque as densidades vão ficando menores do que o ar, por isso que eles sobem, não é isso? Beleza, então nós temos as fumaças. Por isso também é tratado como colóide. Outra coisa aqui que a gente pode falar, propriamente dita, a maionese. A maionese é o que? É líquido líquido, né? Vou botar aqui líquido e líquido, tá? Na sua formação. E nesse caso aqui da maionese, nós temos a emulsão. Quer ver aqui, ó? Emulsão. Emulsão. Ok? A emulsão. E, gente, falando da emulsão, tá? Muitos aqui já sabem que o óleo e a água, eles não se misturam, né? A água e o óleo. Por quê? Porque um é polar, né? A água aqui é polar. E o óleo aqui, ó, é apolar. São polaridades aqui, ó. Tem polaridade diferente, certo? Tem polaridade diferente, por isso não se misturam, certo? A água também ela tem a densidade maior do que a do óleo, mas esse não é o principal motivo, e sim das questões das suas polaridades. Mas eu posso provar para vocês que a água e o óleo podem se misturar sim. Sim, Ricardo, como? Você adicionando o detergente. Esse detergente aqui, ele consegue promover uma interação maior entre a água e o óleo. Eles não vão se misturar completamente, tá? A ponto de virar solução. Mas esse detergente aqui, quando a gente mistura aqui na água com óleo, eles conseguem, depois de um tempinho, eles conseguem aí se rearranjar e ficam se movimentando, né? Pequenas faixas de óleo vão se movimentando aí na água. Esse detergente aqui a gente chama de agente emulsificante. Emulsificante, ó. Emulsificante. Então, assim, tem como promover aí a mistura entre a água e o óleo, certo? Adicionando o detergente. Esse detergente se chama de agente emulsificante, é que vai causar aí a emulsão. Beleza? Tranquilo até aí, né? Ok. Tratei aqui desse tipo de exemplo aqui por conta da palavra, né? Ser sugestiva e me levou a isso, tá? Ok. Uma outra coisa, gente. Um outro exemplo aqui de tipo de colóide. Isopor. O isopor, tá? Ele é um tipo de colóide. Por que é um tipo de colóide? Porque o isopor, gente, é uma espuma, né? Esse isopor aqui. E nesse tipo de isopor nós temos sólido e o gás. Sólido mais gás. Como assim? O isopor é muito leve, não é isso? Tem uma experiência que quando eu coloco isopor uma acetona pura, tá? Uma acetona pura, a gente consegue desprender o ar que está preso, né, no isopor. Por isso que ele é levinho, porque ele contém ar, né, no seu material.
tá? Tem uns que até se confundem em dizer o estado físico do isopor, né? Por conta disso, tá? E aí só tem realmente o polímero presente no isopor, que vocês vão ver mais à frente aí orgânica, né? Mas nesse isopor aqui, o que acontece? Eu estou tratando aqui de uma acetona pura. Por que eu não estou comentando aqui de uma acetona do tipo que faz unha, né? Porque a acetona ali presente, na verdade, ela está em solução. Por isso que eu até me enganei antes de falar. Eu ia falar solução de acetona pura, mas estaria errado, tá? É realmente acetona pura, tá? E ele não consegue ter o mesmo efeito, por exemplo, utilizando a acetona que usa para fazer unha, que nesse caso é uma solução de acetona, ou seja, é uma mistura, né? Provavelmente deve ter água e acetona, tá? Então, beleza. O isopor, ela é, na sua construção, sólido e gás, tá? Que está ali misturado, tá ok? Beleza. Nós temos outros exemplos como geleia, manteiga, né? Algumas ligas metálicas, pedras preciosas, né? E tem uns que colocam assim, ó, no seu nomezinho, Sol. Esse nomezinho aqui esquisito, eu acredito que seja mesmo abreviações. Mas tem uns que até chamam de Sol sólido. Sol sólido, né? Esse Sol aqui, na verdade, são vários tipos de aplicações. Por exemplo, quando a gente fala de lei de magnésia, o lei de magnésia ele também está presente em alguns filtros solares. Então, por isso que está Sol no seu tipo de nome. Uma outra coisa é justamente as ligas metálicas, né, nas pedras preciosas. Também está Sol. Nesse caso aqui pode ser Sol de sólido, né? Sol de sólido. Por isso que está escrito Sol sólido. Nós temos aí os cosméticos, nós temos aí o café expresso, a margarina, tudo isso é coloide, tá? O sangue também é um coloide. Sangue é um coloide. Gelatina é um coloide. Falando a mesma coisa aqui desses camaradas aqui, ó, do estado, você pega algo sólido e líquido, né? No caso é a água. Então, ó, sólido e líquido. Por isso, nesse caso aqui, não é uma solução, né? Olha só, você sabe, por exemplo, né, que ocorre a chuva, né, que é um fenômeno natural, né, e isso faz parte do ciclo hidrológico, né, da nossa Terra. Então, assim, nós temos a questão da chuva ácida, lembram disso? E a questão da chuva ácida, né, ela é a gente aí, né, que principal, né, que promove aí o desgaste, né, dos monumentos, né, alguns desastres, né, pequenos desastres, né, desastres que são contínuos, né, e que corroem alguns materiais, certo? Pois bem, esse mesmo tipo de chuva, ele estava acontecendo, né, aliás, ele sempre acontece na China, né, e aí, lá em 2008, se eu não me engano, tinham os Jogos Olímpicos, né, e justamente na abertura desses Jogos Olímpicos, já estava previsto, né, a chuva e tal, né, lá naquele lado lá do Estádio Nacional, né, que chama até de Estádio Ninho, Ninho de Pássaro, se eu não me engano, tá? Pois bem, aí como que faria isso, né, de evitar essa chuva justamente da abertura dos Jogos? Pois bem, eles lançaram alguns foguetes, né, que continham iodeto de prata, né, esse iodeto de prata, ó, iodeto de prata, tá? O iodeto de prata, eles lançaram aí, né, esses foguetes com iodeto de prata, mas a gente vai contratar várias pessoas, né? Enfim, lança foguetes, aviões, né? Beleza, para tentar desviar, né, essa chuva.